11h40 de uma sexta-feira à noite, né? O que você faz numa sexta-feira à noite? Você sai com seus amigos pra encher a cara, fumar um beck, jogar um videogame, tomar umas. Pois é, você provavelmente vai estar se divertindo mais do que eu ao fazer esse vídeo, porque, como eu falei, eu não estava com vontade de fazer vídeos. Mas, como eu comecei, eu tenho que terminar. Então, vamos terminar logo com isso. E onde nós paramos? Paramos no capítulo 8 do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, o pior título que eu já vi na minha vida, blá blá blá, eu já falei isso, vocês já sabem. E, bom, eu vou tentar terminar os dois últimos capítulos nesse mesmo vídeo, certo? Então, não vamos perder mais tempo e vamos continuar. Nesse capítulo, Mark, ele vai nos explicar sobre a importância de dizermos não, que é, cara, muitos não têm essa capacidade de dizer não às pessoas, de dizer não a certas situações, mas o Mark aqui vai explicar que depois que você começa a dizer não e se acostumar com isso, a sua vida fica muito mais leve e muito mais fácil. Bom, ele começa esse capítulo 8 dizendo que. Bom, como eu ia dizendo, desculpem o corte, ocorreu um problema aqui com a câmera. Como eu ia dizendo, nesse capítulo ele começa dizendo que ele juntou todas as suas posses, né, lá pelos 20 e poucos anos dele, vendeu tudo e decidiu viajar pelo mundo, né? É o sonho de muitos, né? Quem não gostaria de sair pelo mundo viajando, batendo perna e dando rolê, não é? Ele fez isso. E e, e como sempre eu vou ter que traduzir em tempo real o que eu estou lendo, né? Então me desculpem as travadas que eu irei dar. E ao longo dessas viagens que ele fez ao redor do mundo, ele percebeu que depois de anos de excitação, a grande lição que eu aprendi das minhas aventuras foi de que a liberdade absoluta por si mesmo não significa nada. Isso é muito contra-intuitivo, né? Quando você é livre para fazer qualquer coisa, no final você meio que não se compromete a nada, então a liberdade acaba virando uma prisão, sabe? É bem contra-intuitivo. Aqui ele diz que a liberdade garante a oportunidade de algo com um sentido. A liberdade garante a oportunidade de um sentido maior, mas a liberdade por si mesma não tem significado nenhum. Na verdade, o único caminho, aqui ele diz, de alcançar um significado e um senso de importância na vida de alguém é através da rejeição de alternativas. Olha só, quando você tem muitas opções, ele diz que quanto mais liberdade você tem, mais alternativas você tem. E quanto mais alternativas você tem, menor são os significados dessas alternativas. De forma bem resumida, é isso que ele quer dizer. No final das contas, o único caminho para alcançar um significado e um senso de importância na vida de alguém é através da rejeição das alternativas. Um afunilamento da liberdade, uma escolha de comprometimento a um lugar, uma crença ou a uma pessoa. Então aqui, esse capítulo todo poderia ser resumido com a frase: o comprometimento é a verdadeira liberdade. Isso é. Se eu pudesse resumir esse capítulo em uma frase, seria essa: o comprometimento é a verdadeira liberdade. Porque se você é livre para fazer qualquer coisa, então você meio que não é livre para escolher algo. Faz sentido isso? Mas ele diz aqui que conforme nós temos mais opções na vida,
você acaba afundando nelas e demora para você perceber que essas escolhas não te farão feliz. Quando você tem muitas escolhas na vida, você acaba perdendo muito tempo escolhendo elas, decidindo qual você vai escolher. Por exemplo, se você tem uma escolha entre 10 países do mundo para conhecer, vai ser difícil escolher um, porque se você escolher um, você vai acabar pensando, pô, como poderia ter sido se eu tivesse escolhido um dos outros 9 países, né? Mas se você tem a escolha entre apenas dois países, sei lá, Itália e França, eu vou falar, eu vou pra França. Pô, mas poderia ter sido legal na França, né? Mas eu tô bem aqui também na Itália, sabe? Quanto menos as suas opções, mais confortável você vai estar com a que você escolheu, sabe? Aqui ele vai falar sobre a cultura russa, que de forma bem resumida, os russos dão muito valor à honestidade, à sinceridade, à crueza das opiniões. Não é crueldade, é crueza. Quanto mais sincero você for, mais respeitado você vai ser. E aqui eu não vou ler, mas eu vou falar o que eu entendi. De forma bem resumida, a Rússia, como você bem sabe, esteve na guerra, né? Quando era a União Soviética, no caso. E depois que a guerra acabou, o país meio que ficou na merda. E com o povo na merda, fica muito mais difícil você ter em quem confiar. Então a honestidade é um valor muito importante nessas horas. É por isso que na Rússia o pessoal é mais direto, é mais frio, é mais. É literalmente frio, né? O tempo lá. Mas é um pessoal mais prático. Ele não tem tantas. Como eu posso dizer aqui? Eles são mais diretos, não tem outra forma de dizer. Aqui ele diz que ele saiu com uma garota russa, se eu não me engano, e que se alguém e que você não sorri para os estranhos na Rússia, né? Ou você e você não finge gostar de algo que você não gosta. Na Rússia, se algo é estúpido, eles dizem que é estúpido. Desse jeito mesmo. Se alguém está sendo um cretino, você vai dizer a ele que ele é um cretino. Mas isso também funciona no caminho contrário. Se você gosta de uma pessoa, você fala, eu gosto de você. Se você está tendo um bom momento com uma pessoa, você vai falar, eu gosto de passar meu tempo com você. Eles são diretos, tanto para serem. Quase que eu mato. Eles são diretos tanto para serem sinceros na parte negativa das coisas, como para serem sinceros na parte positiva das coisas também, né? E aqui ele diz que na primeira semana dessa viagem que ele fez na Rússia, ele se sentiu desconfortável, porque imagina você sair de um lugar onde as pessoas são muito sorridentes e muito simpáticas no seu país, e você vai para um país onde todo mundo é mais cara fechada, é mais sério, é mais sincero e é mais direto. Esse choque de cultura vai te deixar desconfortável. Não tem jeito. E é o que eu falei, ele saiu por um pro encontro com uma garota russa, é russa, né? E em 3 minutos, onde eles se sentaram para conversar, a garota, no meio da conversa, ela falou que o que ele tinha dito era algo estúpido. De forma bem sincera, sabe? É a sinceridade russa, né? E aqui ele continua falando que para construir a confiança você tem de ser honesto. E ele vai dar outro exemplo com o próprio relacionamento dele. Ele diz que no relacionamento dele funciona porque tanto ele como a parceira dele, a mulher dele, eles são sinceros um com o outro. Por exemplo, quando ela se troca, ela veste uma roupa para sair e ela pede a opinião do Mark, do marido dela. E ele tem que ser sincero, ele fala: "Olha, você é bonita, mas essa roupa não ficou boa em você."
É claro que a mulher vai ficar puta, vai poder xingar, vai ficar de cara fechada, mas no final ela vai respeitar esse ato de sinceridade e de honestidade, que no final das contas é o que é o mais importante no relacionamento. Você poder ter a liberdade de ser sincero com seu parceiro. E eu acho que isso é algo que está muito em falta hoje em dia, né? Tenta você, quando a sua parceira, seu parceiro perguntar, eu tô bonito com essa roupa, você fala, cara, ou fala, então amor, você é linda, mas essa roupa não caiu bem em você. Eu prefiro você com uma outra roupa, talvez. Isso é um ato de honestidade. E apesar de no primeiro momento parecer algo bem rude e a pessoa se sentir mal e pode até se sentir um pouco ofendida, no final das contas ela vai entender que você está sendo sincero e ela vai apreciar isso, não é? Bom, ele continua falando que a rejeição faz a sua vida melhor. E é verdade, cara. Na vida você vai ser mais rejeitado do que aceito. E é muito importante que você saiba lidar com essa rejeição, porque é essa rejeição que vai fazer com que você crie casca, você crie inteligência emocional para continuar tentando, para continuar progredindo até esse fracasso se tornar um sucesso, certo? Aqui ele também fala sobre limites, né? E aqui é bem interessante aqui que ele tem uma passagem que ele diz que ele faz uma comparação entre o amor romântico com a cocaína, né? Na verdade não é ele que fala isso, ele está parafraseando um estudo, acho que psicológico, no qual áreas do cérebro são ativadas. É um estudo no qual o amor e a cocaína ativam áreas semelhantes do cérebro, causando efeitos similares. Então, aqui ele diz que o problema é que quando nós descobrimos que o amor romântico é meio que como cocaína, estimula as exatas mesmas partes do seu cérebro, faz você sentir bem por um tempo, mas também cria tantos problemas quanto a cocaína. Então o amor é tão bom quanto a cocaína, quanto os efeitos, porém cria os mesmos efeitos colaterais. Olha que legal. Eu até fiz uma anotaçãozinha aqui porque eu achei isso bem interessante, né? E aqui ele continua falando sobre limites, né, na questão de um relacionamento. Sempre que há um relacionamento amoroso e saudável, haverá limites claros entre as duas pessoas e seus valores. É o que eu falei. Para um relacionamento ser saudável, basta não basta, mas o mais importante é ter sinceridade e clareza na honestidade. Porque isso vai estabelecer limites mais claros entre os dois, é claro, né? E aqui ele diz que por limites, entre aspas, ele se ele cara, ele por limites ele quer dizer a definição entre duas pessoas, entre a responsabilidade entre duas pessoas por seus próprios problemas. Então, limites é entre um homem e a mulher, por exemplo, num relacionamento, respeitar os problemas do próximo, respeitar os problemas do parceiro, porque você não pode resolver o problema de todos. E você tem que acreditar que a pessoa vai conseguir resolver o problema dela sozinha. Porque isso que é um amor verdadeiro e bom, isso que é o mais importante. Você não pode cuidar de todo mundo para sempre, né? Aqui ele continua falando sobre como construir a confiança, que a gente já falou e eu não quero soar repetitivo. Aqui ele também dá o exemplo de traição num relacionamento romântico, mas esse processo também se aplica como uma brecha em qualquer relacionamento. É, porque a traição não ocorre apenas num relacionamento amoroso, né? Pode, um amigo seu pode te trair, um parceiro seu pode te trair, pessoas próximas, não necessariamente de forma românticas, podem trair a sua confiança.
E aqui ele diz que quando a confiança é quebrada, ela pode ser reconstruída apenas se aquele que quebrou a confiança admitir os verdadeiros valores que o fizeram quebrar essa confiança e construir os seus passos para melhorar os seus comportamentos ao longo do tempo. Você faz um feedback dos seus você faz um feedback dos comportamentos que te levaram a trair para que isso não se repita. Eu não sei se eu fui exatamente claro, mas é isso, né? Se você trai, você só pode ter a confiança de volta se você admitir as verdadeiras razões pela qual você traiu e você olhar em retrospecto o que fez você trair e trabalhar nisso para que isso não aconteça de novo. É claro que a confiança é como um prato. Se um prato quebra, é mais difícil de você consertar. Quanto mais ele quebra, mais difícil de consertar, né? E bom, ele termina esse capítulo falando da liberdade através do comprometimento. Eu comecei falando disso, né? Que a liberdade é como se fosse uma prisão. E a verdadeira liberdade é o comprometimento com algo ou com alguém. Aqui ele diz que a cultura consumista é muito boa em nos fazer querer mais. Mas mais nem sempre é melhor. Mas na verdade o oposto é verdade. Menos às vezes é mais. Já ouviu essa frase? Menos é mais? Então, nós somos muito mais felizes com menos, aqui ele diz. Quando nós somos sobrecarregados com oportunidades e opções, nós sofremos do que os psicólogos referem como o paradoxo da escolha. Eu acho que eu comecei o capítulo falando disso, né? Quanto mais escolha nós temos, maior é o nosso arrependimento a escolher uma dessas escolhas. Aliás, é melhor ainda, quanto mais escolha nós temos, pior nós ficamos ao rejeitar as opções. Sabe? Quanto mais opções você rejeita, pior você fica. Então é melhor que você fique com menos opções sempre. Certo? E bom, ele continua falando disso, dando exemplos, mas enfim, basicamente isso. Esse capítulo basicamente diz que a melhor forma de você ser livre é se comprometendo com algo, porque você vai ter a escolha, você está livre para se comprometer com algo. Você está se comprometendo por livre e espontânea vontade. E isso é a verdadeira liberdade. Tá bom? Aqui a gente fecha o capítulo 8. E bom, como temos tempo ainda, vamos acabar esse livro agora com o capítulo 9, que é depois disso tudo, então você morre. Esse é o capítulo 9. Esse capítulo começa com o Mark falando da história dele e do amigo dele que saíram. Eles eram adolescentes, eu acho, tinham 18 ou 19 anos. Eles foram para uma festa, sabe, naquelas casas no alto de um morro, em Hollywood, nesses lugares de filmes? Então, eles vão para uma festa, ele conhece uma garota, ele sai com a garota e deixa o amigo dele na festa. Quando ele e a menina que ele saiu da festa volta para a festa, existe uma multidão de pessoas, a música não tá tocando, é como se tivesse acontecido alguma coisa. E ao se aproximar da festa, do local, ele vê que o amigo dele se matou. O amigo dele pulou de um lugar. Deixa eu ver se eu lembro como que aconteceu. Basicamente, ele pulou de um alto de um morro na piscina e eu acho que ele bateu as pernas em algum lugar da piscina e acabou falecendo, né? Nisso ele fala que ele ficou extremamente depressivo, isso fez ele repensar na vida dele, né? Porque imagina você, tem um amigo e esse amigo morre na sua frente. Isso faz você pensar, não é?
E aqui ele fala que ele sonhou com o amigo dele, né? Que é Josh, o amigo dele, se chamava. Em um dos meus últimos sonhos de Josh, eu estava sentado numa jacuzzi com ele. Isso soa estranho, né? E eu disse algo como: Eu sinto muito que você morreu. Aí ele riu. Eu não me lembro exatamente quais foram suas palavras, mas ele disse algo como: Por que você se importa que eu morri quando você ainda tem tanto medo de viver? Então ele então ele diz ao amigo dele que morreu que sente muito que ele morreu. No que o amigo dele replica a ele dizendo: Por que você está tão preocupado com o fato de eu ter morrido se você mesmo tem medo de viver? E isso daqui, cara, porra, isso daqui é foda. E aqui, depois disso, ele acordou chorando, ele diz. Acho que qualquer um acordaria abalado depois de um sonho desse, né? Bom, o que mais temos de interessante aqui? Ah tá, que interessante. Aqui ele fala sobre um escritor chamado Becker, né? Becker é um escritor, vá, que escreveu sobre a negação da morte. Esse é o nome do livro dele. Bom, o Marx explica que esse livro, A Negação da Morte, de Becker, tem dois pontos específicos. Faz dois pontos. O primeiro ponto é que os humanos são a espécie única de animais que conseguem conceituar e pensar sobre si mesmos de forma abstrata. Então nós, seres humanos, somos os únicos animais, porque nós somos animais, tá? Porém, somos os únicos animais que conseguimos pensar sobre nós mesmos de forma abstrata no mundo das ideias, né? Ele dá exemplo que os gatos não pensam sobre os erros que eles fizeram no passado, se eles fariam algo diferente. E macacos não pensam sobre o futuro, a possibilidade de um futuro, ou como ele gostaria que fosse um futuro. Os macacos não pensam nisso. Nós, seres humanos, somos os únicos animais que temos essa habilidade, né? E Becker diz que é por causa dessa habilidade única de pensar em nós mesmos que em algum ponto desse pensamento nós nos tornamos cientes da nossa própria morte. Olha que pesado, nós somos os únicos animais que conseguimos pensar sobre a nossa própria morte. Porque um animal normal não sabe o que é vida e não sabe o que é morte. Ele vai morrer e não vai nem saber que morreu. A gente também vai morrer, nós não iremos saber que a gente morreu, mas nós conseguimos teorizar e pensar sobre a morte, sabe? E não tem jeito melhor de terminar esse livro falando sobre a morte, né? Porque nós somos capazes de imaginar versões alternativas da realidade, nós também somos os únicos animais capazes de imaginar uma realidade sem nós mesmos nela. Olha que foda, nós conseguimos imaginar uma realidade com a nossa presença nessa realidade e também conseguimos imaginar uma realidade sim, com a nossa ausência. Nós somos os únicos animais capazes de fazer isso. Essa realização, esse esse não é esse despertar, não é eu acho que é isso, esse entendimento nos causa o que Becker chama de terror da morte. Porque se você pensa muito na morte, você começa a ficar com medo dela, pode dar uma ansiedade, né? Tipo, eu vou morrer, sabe? E a maioria das pessoas não pensam na própria morte, né? É por isso que muitas pessoas agem de forma muito imprudente, muito no foda-se, sem pensar no dia de amanhã, sabe? Pensar na morte nem é algo muito importante, porque é algo triste, é algo pesado. Porém, se você pensar bastante, você começa a viver melhor. Depois que você consegue conceituar essa ideia de que você vai morrer um dia, você começa a viver melhor. Você começa a aproveitar melhor a sua vida depois do momento que você entende
que a sua vida vai acabar. Isso é bem profundo. Inclusive tem uma série chamada A Sete Palmos, que é basicamente sobre morte. É uma família que trabalha no ramo funerário e cada episódio eles falam sobre a morte de um jeito diferente. Eu recomendo que assistam. Tá bom, fecha parênteses. O segundo ponto desse livro do Becker, o Mark que fala, começa com a premissa de que nós temos essencialmente dois selves. Nós temos dois nós mesmos. Existem dois de nós. O primeiro nós é o nós de forma física, que come, que dorme, que ronca e que caga. Esse é o nosso primeiro. Esse é o seu primeiro eu. O seu segundo eu é o seu eu abstrato, é o seu conceitual, é o seu no formato de ideia. A nossa identidade, ou como nós vemos nós mesmos, ou como nós nos vemos. Esse é o nosso segundo eu. O argumento do Becker é esse. Todos nós estamos alertas de certo nível que o nosso eu de forma física irá morrer. Então nós temos dois eu, o eu físico e o eu espiritual. Eu não queria falar espiritual porque não é essa palavra que ele usa a palavra conceitual. Mas é o eu abstrato, né? Tem o eu físico que uma hora ou outra você vai se dar conta de que você vai morrer, esse eu físico vai morrer e que isso é inevitável. E de forma inconsciente isso nos dá medo. E aqui no livro ele diz, e é verdade mesmo. E é por isso que as pessoas tentam pra caralho em colocar os seus nomes em construções, em estátuas, em livros, para que nós tenhamos um legado depois da nossa morte, depois da morte do nosso eu físico, né? Porque como temos dois nós, o nosso físico e o nosso abstrato, o nosso físico irá morrer um dia. Então, nós tentamos deixar a nossa marca no mundo, o nosso legado, para que o nosso nós abstrato viva para sempre. Viva após a morte do nosso nós físico. É confuso? Talvez eu não saiba explicar direito, mas não é tão confuso assim, cara. É o seu legado. Tem o você físico e o você legado. Depois que você morre, você deixa um legado. É por isso que as pessoas tentam colocar os nomes nas estátuas, em construções, em livros, porque isso tudo vai durar além da nossa forma física, certo? O Becker chamava esses esforços, de projetos de imortalidade. Né? Projetos que nos permitem viver de forma conceitual além da nossa morte física. Tudo da civilização humana, ele diz, é basicamente o resultado da imortalidade, dos projetos de imortalidade. As cidades e governos e estruturas e autoridades nos lugares hoje, tudo isso são projetos de imortalidade de homens e mulheres que vieram antes de nós, né? Como nomes como Jesus, Mohamed, Napoleão e Shakespeare, todos eles deixaram a sua marca e o seu nome no mundo. O corpo físico deles pode já ter ido embora e pode ter deixado de existir, mas o seu legado, o seu conceito vai viver para sempre. Entendeu? Todo o significado da nossa vida é moldado por esse desejo inato de nunca querer morrer. Tudo que nós fazemos para sermos lembrados de alguma forma. E aqui ele diz que, se você ainda não entendeu, os nossos projetos de imortalidade são nossos valores, né? Todos nós temos valores e são esses valores que nos guiam
e nos guiam no caminho de sermos lembrados, talvez de alguma forma, né? E bom, terminando aqui, quase no final, né? Ele diz sobre o lado brilhante da morte. O lado. Não é brilhante, é sunny, né? De sol. Seria o lado alegre da morte, né? E aqui ele diz um ditado em português. O livro está em inglês, ó. O livro está em inglês. Mas aqui, nessa parte, ele diz um ditado português que é: ele dobra o cabo da boa esperança, que significa He's rounding the Cape of Good Hope, né, em inglês. Significa, ironicamente, que a vida da pessoa está na sua fase final e que ela é incapaz de completar algo. Então a pessoa está na última fase da vida dela e ela é incapaz de completar mais nada. A vida dela acabou. É a última volta na corrida da vida dessa pessoa. É isso que significa o ditado: ele dobra o cabo da boa esperança. O cabo da boa esperança não é um lugar, né? Eu não sei onde é. Talvez está no livro, eu não me lembro, mas isso daí é irrelevante para o nosso caso, não é? Continuando aqui, ele diz que confrontando a realidade de nossa própria mortalidade é importante porque isso oblitera todos os valores superficiais, frágeis e inúteis da vida. Quando você começa a pensar na morte, você começa a repensar os seus valores e meio que jogar fora os valores que não prestam, sabe? Você acaba se apegando e escolhendo os melhores valores que vão balizar a sua vida. Porque quando você pensa na morte, você pensa que você tem um tempo limitado. Então você acaba tentando usar esse tempo da melhor forma possível. E para você usar esse tempo da melhor forma possível, você precisa de bons valores, certo? Esse livro todo fala sobre valores, cara. É incrível. E depois de tudo isso, tem uma questão mais dolorosa e importante, que é: qual é o seu legado? Qual é o seu legado? Você que está me assistindo, eu sei que ninguém está me assistindo, mas se tiver alguém me assistindo, qual será o seu legado no mundo? O que você vai deixar de importante? Qual a sua marca que você vai deixar? Como será o mundo? O mundo será diferente e melhor quando você se for? Que marca você terá deixado? Que influência você terá causado? Essas são perguntas que ele faz. Eu preciso cortar esse cabelo. Becker aponta que essa é talvez a única questão importante da nossa vida. Qual o nosso legado? O que nós deixaremos para trás nesse mundo? Porque todo mundo acaba, menos as nossas ideias, menos as nossas crenças e valores. Tudo isso continua. Isso vai ser passado de geração para geração com as pessoas mais próximas de nós, né? De uma forma talvez hereditária, né? Ainda que nós evitamos pensar sobre isso, porque é difícil pensar na própria morte, né? Ninguém pensa nisso, porque é algo que vai acontecer e é inevitável. Ninguém quer pensar no inevitável. A pessoa costuma ignorar esse fato. E porque é assustador. E porque nós não temos ideia do que estamos fazendo. Ninguém tem ideia do que está fazendo, cara. Embora você saiba o que você está fazendo na sua vida, você não sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que é a vida. O mundo existe há milhares de anos, ninguém sabe dizer que porra que é essa. Por que estamos aqui ou para que estamos aqui. E quando nós evitamos essa questão, nós deixamos valores triviais e odiosos controlarem nossas mentes e controlarem nossos desejos e ambições. Sem ter o conhecimento do gaze, né? Gaze é sem ter o conhecimento do sempre presente vislumbre da morte, o superficial vai parecer importante, porque você quer se distrair desse fato, né? Do fato de que você vai dessa para melhor. A morte
é a única coisa que nós sabemos com certeza. É aquele ditado, né? A única certeza da vida é a morte. Não tem verdade maior do que essa. E dessa forma, esse deve ser o compasso pelo qual nós devemos orientar todos os nossos valores e decisões. Porque, como eu já falei, quando você pensa na morte, você começa a repensar os seus valores e os seus valores tendem a melhorar quando você entende que você não vai ficar nessa terra para sempre. Quer você esteja escutando sobre Aristóteles, ou os psicólogos de Harvard, ou Jesus Cristo, ou os Beatles, todos eles dirão que a felicidade vem da mesma coisa. Sabe o que é? Se importar com aquilo que é mais grande do que você. Acreditar que você é um componente que está contribuindo numa escala muito maior, numa entidade. Que sua vida é apenas um processo de uma produção ininteligível, de algo que você não entende. Você é só a peça de um mecanismo que você não tem noção do seu tamanho, da sua função. Você é só uma peça no universo. Só isso. Você não tem muita importância. E quando você pensa nisso, você começa a se importar com o que realmente é importante. E é daí que a felicidade vem, né? E no final do livro aqui, né, ele diz que as pessoas, num senso de falsa superioridade, caem na inação e na letargia por medo de tentar algo que vale a pena e falhar. Então as pessoas evitam tentar algo novo com medo de falhar, mal sabendo elas que o fracasso é apenas um estágio para o sucesso. O sucesso é feito de fracassos e as pessoas preferem não tentar a tentar e fracassarem. A nossa cultura hoje confunde a grande atenção e o grande sucesso, assumindo que eles são a mesma coisa, mas não são. Muita atenção e muito sucesso são coisas diferentes. Aqui ele diz que você é grande. Você já é grande, quer você perceba ou não. E diz que Bukowski uma vez escreveu: todos nós iremos morrer. E só isso deveria nos fazer amar, deveria fazer a gente se amar muito mais, mas isso não acontece. Nós estamos aterrorizados pelas trivialidades da vida. Nós estamos sendo devorados pelo nada. Brodsky diz que todos iremos morrer e isso deveria aumentar nosso senso de amor ao próximo, mas não é isso que acontece. Isso faz com que a gente ignore o fato de queremos morrer e acabamos nos distraindo com coisas superficiais e inúteis da vida, até que a nossa hora chegue, né? E, bom, é isso. É nesse tom agridoce que o livro termina, né? Depois de quantos meses? Eu já nem sei, alguns meses fazendo a leitura e a resenha e o resumo desse livro. Finalmente acabou. E eu acho que eu não vou fazer mais isso, porque dá um puta trabalho. Ou se eu fizer, eu talvez grave um vídeo fazendo um resumo de um livro inteiro. E vai provavelmente ficar uma merda, porque eu não estou acostumado a fazer isso. Mas o fracasso é apenas um passo para o sucesso, né? E você só vai fracassar de verdade se você não tentar. Obrigado a todos por terem ficado até aqui. Obrigado a ninguém, né? Porque ninguém vai ver isso. Mas enfim. Obrigado e até a próxima. E tentem. E fracassem.